Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar um pouco pra vocês como foram as minhas leituras do mês de outubro. Gente, no mês de outubro eu participei da MLH, da Maratona Literária de Halloween, da Melina Souza, e todas as minhas leituras, todos os livros que eu escolhi ler, foram baseados nos desafios que a Melina fez para a maratona, assim como eu falei para vocês na minha TBR. E acho que eu posso dizer que eu fiz boas escolhas para esse mês. O saldo do mês foi bem positivo, na questão de boas escolhas mesmo, de boas leituras que eu fiz. Gostei bastante da maioria dos livros, se não todos, que eu li no mês. Então bora lá que eu vou contar para vocês um pouco sobre cada uma. O primeiro livro que eu peguei da minha TBR para ler foi Em Fogo Lento, da Paula Hawkins. Ela é a mesma autora de A Garota no Trem. Esse livro veio na caixinha da Tag Inéditos de setembro. Aqui nesse thriller, um jovem é encontrado morto em seu barco e há 3 suspeitas de terem assassinado ele. A sua vizinha, fala vizinha porque o barco está atracado no porto de Londres, então seria o barco que está ao lado, né? A dona do barco do lado. Ela é uma das suspeitas, a outra suspeita é a sua própria tia, e a terceira suspeita é uma garota que passou a noite com ele no barco. E no decorrer da história, a autora vai mostrando pistas de por que poderia ser tal personagem ou que não poderia ser, enfim, é aquela típica história de suspense policial, que há um inspetor investigando e a gente fica suspeitando de todas, até no final a gente descobrir qual delas que matou o Daniel, que é o nome do rapaz que foi morto. Eu gosto bastante de histórias assim, em que um personagem morre e a gente tem que descobrir quem matou, quando, como, onde, enfim. Que a gente tem que ficar tentando descobrir quem que fez. E aqui a autora trabalha muito bem os personagens, ela desenvolveu de uma forma bem legal a história, de uma forma que cada personagem tenha um motivo para ter matado o Daniel, né? Então, praticamente a cada final de capítulo ela nos conta algo que faz a gente ficar pensando, ficar questionando, duvidando daquele personagem, será que foi ela? Então eu gostei bastante desse livro, foi uma leitura bem fluida, bem rápida, para quem gosta desse tipo de história em que ocorre um crime e há vários suspeitos, esse daqui é um livro bem interessante para vocês lerem. Como eu falei, ela é a mesma autora de A Garota no Trem, eu ainda prefiro o primeiro livro dela que eu li, mas esse daqui também foi muito bom, eu indico. O próximo livro que eu li da minha TBR em outubro foi As Sombras de Outubro. Eu não tenho a versão física, então vou deixar a capa passando na tela. Eu nem vou me atrever a falar o nome desse autor, que eu acho que, se não me engano, ele é dinamarquês, eu não sei agora, mas é um nome bem difícil, é algo Soren Svestrup, não sei, gente, devo ter falado tudo errado, mas vocês vão ver o nome aí na tela, na capa. Gente, esse livro eu queria muito ler no começo de outubro, porque estreou a minissérie chamada O Homem das Castanhas, que foi baseada nessa história na Netflix, no finalzinho, acho que se não me engano foi dia 29 ou 30 de setembro, e eu queria muito ler antes de assistir a adaptação. E, olha, foi a melhor... E, gente, que livro incrível! Aqui algumas mulheres começam a aparecer mortas e próximo do corpo delas tem um bonequinho de castanha. E o mais impressionante é que nesse bonequinho tem a digital de uma menina que foi dada como morta há 1 ano. Ela desapareceu, um homem acabou confessando que matou a menina e isso ocorreu há 1 ano. Essa pessoa está presa por esse crime e a digital dessa menina aparece nesses bonequinhos da castanha ao lado de cada mulher que aparece morta. Então aqui a gente tem um serial killer e que esses casos muito provavelmente tenha alguma coisa a ver com o desaparecimento ou a morte dessa garota há 1 ano atrás.
E, gente, a forma como esse autor conta a história parece muito como um roteiro de algum filme. É muito fluido, você lê, o livro tem mais de 500 páginas, eu acho que tem aproximadamente 570 páginas, mas é daqueles que a gente consome muito rápido, a gente lê muito rápido, sem perceber. Ele foi o roteirista da série The Killing, que foi uma série bem renomada. Eu não assisti, eu não sei dizer muito a respeito da série, eu vi que muita gente elogia, e talvez por esse motivo, por ele ter sido o roteirista de uma série, ele escreveu a minha impressão de ser um roteiro a narração dessa história. Porque a leitura simplesmente vai, ela flui. Eu não tinha vontade de parar de ler, é uma narrativa que prende, a história também muito boa. Eu acho que é muito pouco provável que alguém consiga descobrir o autor desses crimes. É uma história que o autor consegue esconder da gente direitinho quem que é esse serial killer. E chega no final, a gente é bem surpreendido. É uma história fantástica, gente. Quem gosta desse gênero de suspense, thriller, eu recomendo demais. E eu recomendo também que assistam depois a minissérie. Primeiro leiam o livro e depois assistam a minissérie, porque a história foi bem fiel e também a atuação do elenco tá bem legal. É uma série dinamarquesa e vale muito a pena assistir. Outra leitura que eu fiz nesse mês de outubro foi Coraline, do autor Neil Gaiman. Essa história é um terror infanto-juvenil. Aqui, Coraline acaba de se mudar com seus pais para uma nova casa e ela é uma garota que adora explorar as coisas. Ela não fica parada, quieta no canto. Ela gosta de fazer essas explorações. E num dia que estava chuvoso, estava um tempo feio lá fora, o pai dela dá a ideia dela explorar dentro de casa. Contar quantas coisas azuis ela encontra dentro da casa, quantas janelas, quantas portas. E uma dessas portas que ela encontra um mundo paralelo, uma outra realidade, em que os pais dela são pessoas mais esbranquiçadas, mais sombrias, possuem botões nos olhos, não só os pais, mas todos que moram naquele sobrado. E esses novos pais, como eles mesmos se chamam, chega uma hora que eles não querem mais que ela vá embora, eles querem que ela fique lá para sempre com eles. E aí ela precisa descobrir uma forma de sair de escapar desses novos pais e voltar para casa dela normal, com os pais reais. E aqui a mensagem do autor é mais para mostrar sobre coragem. Ele fala até aqui no começo do livro que ele escreveu esse livro para suas filhas, para mostrar que, na verdade, ser corajoso não significa não sentir medo. Pelo contrário, ser corajoso é você ter medo, mas agir mesmo assim. Eu achei bem legal essa mensagem do livro e a gente realmente enxerga isso durante a leitura. A personagem, a protagonista, que é a Coraline, a coragem é uma característica marcante dela. Então, achei bem bonitinha a história. A Melina criou um desafio que chamava Halloween para Medrosos e esse daqui se encaixa perfeitamente, porque é um terror mais juvenil, então não dá medo nenhum, a gente só embala nessa aventura junto com a Coraline para tentar descobrir se ela vai conseguir voltar para sua vida normal. Eu indico bastante a leitura para conhecer esse clássico. Ele foi o primeiro livro do autor que eu li, gostei bastante e tenho curiosidade de ler um outro, talvez com uma temática mais adulta, para conhecer um pouco mais sobre a narrativa do Neil Gaiman. Ele tem uma adaptação, é uma animação, se não me engano, acho que é de 2009, em modo stop motion, e também é bem bonitinho, é bem infantil, bem juvenil. Então vale a pena assistir quem ainda não conhece a história de Coraline. O próximo livro que eu li foi para o meu projeto Lendo Stephen King, 4 Estações. É uma coletânea de 4 contos, sendo o primeiro foi o que deu a base para o filme Um Sonho de Liberdade. E eu já tinha assistido esse filme faz um tempo.
revi depois que eu li esse conto. Gente, esse conto é o melhor desse livro, assim, sem sombra de dúvida, na minha opinião. Ele é mais uma história de drama, que mais comove a história do personagem. Aqui o personagem, ele é preso, acusado de ter matado sua esposa e o amante, mas ele nega, ele se diz inocente até o final, mas ele é condenado à prisão perpétua. E a história é narrada por um outro prisioneiro, se chama Red. Até quem faz o papel dele no filme é o ator Morgan Freeman, e atuou muito bem como Red, que vai contar a trajetória do Andy, que é o personagem que foi acusado de ter matado a esposa. Vai contar a história dele durante a sua trajetória na prisão. E é muito boa essa história, muito boa mesmo. O filme, ele é muito fiel à história do livro, que eu achei bem bacana. E só por ter lido esse conto, eu já entendi a fama desse livro, que tá falando aqui que é um dos livros mais renomados de Stephen King. E então, só por ler aquele conto, eu já precisei concordar, porque o conto é muito bom mesmo. O segundo conto, ele já é um conto que eu achei bem pesado, achei uma história bem perturbadora, porque vai contar a história de um garoto adolescente que ele encontra um ex-nazista morando, acho que na mesma rua ou próximo da onde o garoto mora. E ele acaba se interessando demais por esse assunto da guerra, mais ainda pelas atrocidades que os nazistas faziam durante aquele período. Ele começa a questionar muitas coisas para esse ex-nazista que ele encontra, e o interesse dele é tão grande que ele começa a se transformar. E aqui as cenas que o Stephen King escreve que a gente fica assim, eu fiquei assim chocada. Eu achei muito perturbador. O nome do conto é A Luna Inteligente, e acho que foi o conto que eu menos gostei nessa coletânea, que eu achei um pouco pesado, principalmente algumas cenas. O terceiro conto se chama O Corpo. Aqui eu me senti na vibe de Stranger Things, ou com os personagens crianças de It. Eu ainda não li o livro, mas assisti o filme It. Porque aqui é um grupo de crianças que eles vão se aventurar a fim de encontrar um corpo que foi avistado. E só que essa aventura se torna um pouco sombria, porque muitas coisas acontecem no meio do caminho que torna essa aventura um pouco aterrorizante para os garotos. Eu gostei desse conto, ele também tem uma adaptação, e quando eu vi ele estava disponível para assistir no Prime Video. Eu ainda não assisti, mas pretendo. E o último conto se chama O Método Respiratório. Gente, esse daqui é o conto mais bizarro desse livro. O King, ele tem uma criatividade incrível que às vezes a história acaba sendo um tanto bizarra, de tão estranho que é. E o conto tem esse nome, o método respiratório, porque a personagem ela tá grávida e o médico que ela procura, ele orienta, ele tem esse método de respiração para auxiliar durante a gestação, principalmente mais pro final. Então são vários tipos de respiração que ele ensina ela a fazer. E isso vai se destacar muito mais no final do conto, o que torna esse conto um tanto sobrenatural, principalmente o parto. Então, gente, bizarro. Eu vou falar isso. Mas é bizarro, mas é bom. O pior de tudo foi que eu gostei. Assim como em outros contos daquele livro Sombras da Noite, do King, que também alguns eram bizarros, mas também eram legais. E, gente, esse livro, ele tá encaixado no gênero terror. Como eu falei, o primeiro conto, ele é um drama, ele não tem nada de terror. Mas os outros três, eles poderiam sim ser encaixados nesse gênero, porque já acontecem coisas mais sombrias no decorrer da história. E eu indico muito, gente, gostei muito desse livro, gostei bastante mesmo. Esse daqui, ele vai se encaixar como um dos melhores livros que eu li do autor.
E para o meu outro projeto, lendo Harlan Coben, o livro da vez foi Alta Tensão. Esse daqui é o 10º livro da série com o personagem Myron Bolita. É uma série de livros que não necessariamente você precisa ler em ordem, mas se você ler, como eu já contei, já mencionei isso para vocês, se vocês lerem na ordem, a experiência é totalmente diferente, porque além do protagonista, o Myron Bolita, tem outros personagens que sempre aparecem nos livros, como por exemplo os pais do Myron ou seus amigos, o Win e a Esperança, que trabalha com ele. Então a gente se aproxima mais desses personagens e a história deles é contada de forma cronológica. Apesar do autor, em todos os livros, tentar de alguma forma pescar as principais coisas que acontecem com os personagens nos outros livros, ele não consegue, né, trazer tudo em cada detalhe. Então eu acho que a experiência é muito melhor, fica muito melhor se vocês lerem os 11 livros em sequência. Assim como nos outros livros, aqui o agente Myron Bolita, ele vai mostrar o seu lado investigador quando uma amiga pede uma ajuda para ele por causa de um comentário maldoso que fizeram num post no Facebook. E por causa desse comentário, o marido dela saiu de casa, sumiu, não voltou, e ela quer que ele descubra quem tá por trás desse comentário maldoso e também quer que descubra o paradeiro do marido. Então o Myron aceita ajudar essa amiga, só que o que ele não esperava é que logo no início da investigação ele se depara com a sua cunhada Kit, que tinha fugido com seu irmão para outra cidade fazia muitos anos e eles nem mantinham contato com a família, o Myron e os pais não tinham muitas informações a respeito deles. E depois de tanto tempo ele se depara com a Kit numa situação bem diferente. Ela se tornou viciada em drogas e se encontra foragida. E ela não quer contar detalhes sobre a vida deles para o Myron, nem nada sobre o seu irmão caçula. Então agora, além da investigação para ajudar sua amiga, ele vai fazer de tudo para descobrir o que está acontecendo na vida do irmão, inclusive o seu paradeiro. E como então vai envolver mais a sua família, né, essa questão mais particular da vida dele, o livro vai ter esse lado mais de emoção. Então aquilo que eu falei, que a gente se apega aos personagens, né, se lê em sequência, os pais do Myron, eles envelhecem, né, de acordo com cada livro, e aqui a gente consegue sentir a dor que o Myron está sentindo, a aflição que ele sente no meio dessa investigação que envolve a família dele. Então tem o lado desse suspense investigativo, como sempre, mas tem aquele toque de emoção por causa dessa investigação mais particular que ele vai fazer também. Gostei bastante desse livro, não vejo a hora de ler o último livro, né, dessa série. Eu tô com um pouco de receio, porque eu não sei o que o Harlan deixou reservado pro Bolita, qual o fim que ele deu pro personagem. Então, ao mesmo tempo que eu tô curiosa e ansiosa, eu tô com um pouco de medo de ler esse último. Esse próximo livro também, gente, foi um baita livro. Nossa, eu gostei bastante. Esse daqui é Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlia. Fazia tempo que eu não lia nenhum dele. Eu já li A Garota do Lago e Uma Mulher na Escuridão, se não me engano é esse o nome. E eu tinha esse daqui na estante desde a metade acho que do ano passado, que meu irmão me deu, e ainda não tinha dado uma chance para ele. E ainda bem que eu li. Eu amei o formato da narrativa do autor. Aqui acontece um crime no começo da história. Um personagem, ele é morto e a polícia joga todas as suas suspeitas na namorada. E ela acaba sendo julgada e condenada, mas ela nega e se diz inocente desse crime. 10 anos se passaram e ela procura ajuda de uma conhecida que se chama Sidney. Essa Sidney, ela é produtora de TV e ela pede ajuda dela para investigar melhor o caso dela e provar a sua inocência. A Sidney então resolve gravar um documentário e
né, para conhecer mais detalhes dessa história, para ver se realmente a Grace é inocente, como ela fala. E assim, a narrativa, ela realmente parece um documentário. Eu vou até mostrar pra vocês. Ó, A Garota de Sugar Beach, episódio piloto, baseado numa entrevista que ela fez com o detetive da época que prendeu a Grace. Então, todos os capítulos é baseado numa entrevista ou num episódio que vai ao ar nesse documentário. E, gente, eu achei muito legal esse tipo de narrativa, achei muito diferente. Eu nunca tinha lido nada desse tipo e isso ajudou bastante a leitura a fluir. Também considero o autor um dos melhores desse gênero. Já estava com saudade de ler um livro dele. E a leitura foi muito fluida. Ela tem, deixa eu ver, 350 páginas. Parece ter mais, né? É que a folha é bem grossinha. E foi outro exemplo de livro que eu li e nem senti a leitura. Ela simplesmente fluiu. Achei a história muito boa. Gostei muito do livro. Só tem uma coisa assim que ao terminar o livro eu gostei do desfecho do autor. Ele é um desfecho de certa forma fechado, mas faltou aquele pinguinho em um i só, sabe? Eu não posso nem falar muito, porque senão vou dar spoiler, mas fora esse detalhe, também teve uma coisa que, nossa, eu não esperava de jeito nenhum que isso fosse acontecer. Fiquei bem triste, quem leu acho que vai entender. Só de lembrar eu fico arrasada, eu não acredito que o autor fez isso com essa personagem, mas enfim. Isso não tira o mérito do livro, o livro é muito bom e eu recomendo a leitura. Gente, o outro livro que estava na minha TBR de outubro é O Concorrente, também do Stephen King. Ele escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman. Eu não tenho a edição física dele, então eu vou deixar a capa dele mostrando aqui na tela. Eu nem vou falar muito a respeito desse livro, porque eu não consegui terminar a leitura dentro do mês de outubro. Na verdade, eu iniciei, eu acho que eu li 25% somente do e-book, e o restante eu terminei no dia 1º de novembro. Então eu vou falar mais sobre a história no Lidos de novembro. Então, por causa desse livro, eu não consegui concluir a minha TBR da MLH 100% fechadinha, uma pena. Então eu acabei flopando por causa de 75% do livro. Mas enfim, como eu disse, eu fiz ótimas leituras, eu adorei esses livros, a maioria deles, inclusive cheguei a favoritar As Sombras de Outubro, de tanto que eu gostei, achei assim a história perfeita, sem defeitos. Então achei que esse mês foi muito bom, como eu disse, né, o saldo foi bem positivo. E o que vocês acharam das minhas leituras? Como foram as leituras de vocês durante a MLH? Vocês participaram da maratona? Vocês viram que eu só li livros de suspense, thriller, terror. Teve aquele conto, né, dramático do Stephen King, mas tudo bem, tá valendo. Gostei bastante, apesar de não ter terminado o último livro, achei que foi um mês produtivo de leituras. E em questão, principalmente, de qualidade, né, dos livros. E para vocês saberem mais detalhes sobre os livros, eu postei já a maioria das resenhas desses livros lá no meu Instagram. Como eu falo, eu sempre posto a resenha por lá no feed. Então, se vocês ainda não me seguem, vão lá me seguir. E eu deixei também o link de todos os livros que eu mencionei no vídeo aqui no box de descrição, para caso vocês tenham gostado da história e se interessado por algum deles. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de outubro. Não deixem de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilha com os seus amigos. E não deixem de se inscrever se ainda não forem inscritos. E até o próximo vídeo.